Samuca. Tem criança aqui, hein, cara? Amém, irmãos. Eu queria te convidar rapidamente para que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Mateus. Mateus 4, eu vou ler só 2 versos, tá? Eu tenho a incumbência de trazer uma devocional rápida, gente. Rápida, tá bom? 15 minutos. Para um cara que fala pouco que nem eu, mas vamos lá. Deus vai dar graça. Amém? Mateus 4, 1 e 2 diz assim: a tentação de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo inimigo das nossas almas. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Verso 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Amém? Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Que o Senhor continue a falar a sua palavra no nosso coração. Que nós possamos te exaltar, Pai, em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Essa devocional, ela tem um tema bem sugestivo, tá? 40 dias para nós virarmos a página. Amém? 40 dias para nós virarmos a página. Eu queria agradecer todas as pessoas que participaram desses 40 dias de jejum e oração. Foi proposta uma caminhada para a nossa comunidade. E essa caminhada, assim como a caminhada de Jesus se adentrando no deserto, foi uma caminhada dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, às vezes a gente pensa que as dificuldades vêm porque Satanás que colocou a gente no caminho da dificuldade. Não. Às vezes Deus propõe um momento de mudança, um momento de virada de página. Então foi com esse intento, foi com essa ideia que nós começamos, há 40 dias atrás, 41 dias atrás, uma caminhada. Muitos não sabiam onde ia dar, eu também não sabia onde ia dar, mas eu sabia que Deus, na caminhada, iria se revelar para nós. Quando nós falamos sobre o número 40, dentro da Bíblia, dentro da cultura judaica, 40 não é um número mágico, tá? Se você pensou em tatuar 40 aí no teu braço, não cai nesse barulho. Tatua outra coisa, menos 40. Amém? 40 significa transformação. Um período de transformação. Amém? Se você pegar as principais histórias da Bíblia, as histórias que mais têm a ver com transformação, o número 40 está lá. Amém? Quando nós falamos da história de Noé, 40 está lá. 40 dias e 40 noites. O Senhor permitiu que Noé, com a sua família na arca, para que houvesse uma transformação no mundo. Moisés ficou 40 dias e 40 noites na presença do Senhor no monte, recebendo as tábuas da lei. 40 dias os espias ficaram espiando a terra de Canaã. 40 dias observando, mudando a sua cabeça, se acostumando com o que Deus tinha para fazer na vida deles. Amém? 40 dias, Elias, se refugiou depois de matar todos os profetas de Baal. 40 dias de transformação. 40 dias, como nós lemos, Jesus ficou no deserto. 40 anos, o povo de Israel vagou no deserto. O que isso quer dizer, pastor Jó? Que Deus tem uma transformação proposta para a minha vida e para a sua vida. Amém? E todas as vezes que nós falamos de 40, você precisa lembrar da palavra transformação, prova e preparação. Amém? Pensa nesse tripé. Prova, preparação, para vir uma transformação.
Então, às vezes, o Senhor coloca essas jornadas de devoção para mim e para você, para que nós tenhamos coragem, no nome de Jesus, de simplesmente, mudarmos a página. Coragem para caminharmos. Coragem para seguirmos em direção ao alvo que Deus colocou para a minha vida e para a sua vida. E Heráclito de Éfeso, ele tem uma máxima que eu creio que a imensa maioria da igreja já ouviu. É impossível banhar-se 2 vezes no mesmo rio. Então, quando Deus propõe um momento de transformação para a minha vida e para a sua vida, é porque a vida ela é constante e a vida precisa de transformações. E as transformações nós só vamos conseguir na caminhada com Jesus Cristo de Nazaré. Eu creio que se nós pegarmos irmãos e irmãs que participaram, que estiveram conosco na Escola Bíblica Dominical hoje, as nossas mediadoras, obrigado, viu, irmãs? Deus abençoe vocês. Danilo, lá dos Estados Unidos, participou também. Essa escola ao qual nós fomos inscritos é uma escola da espiritualidade. Não é uma escola igual do Harry Potter, que você aprende uma magia, que na verdade você não vai usar para absolutamente nada. Deus, Ele tem uma escola para nós. E a escola dos 40. 40 anos, 40 dias, 40 horas. É uma escola da transformação. Todos temos testemunhos. Coisas boas aconteceram nesses 40 dias de caminhada com o Senhor. Coisas ruins também aconteceram nesses 40 dias. Mas eu, particularmente falando da minha vida, foi muito bom esses 40 dias. Porque coisas que estavam travadas, paradas, miraculosamente, graciosamente, parece que Deus tirou o dique que existia e as águas começaram a fluir mais uma vez. Amém? Então essa caminhada que foi proposta na simplicidade foi proposta pelo Espírito Santo, para que nós entrássemos na presença de Deus. Eu não sou mais o mesmo. 40 dias se passaram. Eu fui preparado, eu fui provado e eu fui transformado. Amém? Eu espero que esse tripé tenha acontecido na sua vida. Tenha ocorrido uma prova, mas antes da prova teve uma preparação, porque depois da preparação veio a transformação, a metamorfose. Engordei um pouco. Os pensamentos estão fluindo melhor. Por que, pastor Jó? Porque nós ousamos pisar no mundo espiritual, gente. E se tem algo que a igreja tem o selo de Deus, como foi muito bem ministrado pelos nossos mediadores aí, a igreja tem a autoridade do nome de Jesus. Amém? Então faça um propósito com o Senhor. Pastor, eu perdi. Você não perdeu absolutamente nada. Por quê, pastor? A gente pode te emprestar o livreto. E Deus é tão bom que Ele usou a vida do Mateus para guardar todas as devocionais. As 40 devocionais estão lá no YouTube da nossa comunidade. Se você quiser começar a sua caminhada dos 40 a partir de hoje e culminar em Pastor William na virada do ano, isso que eu poderia dizer que é começar o ano com o pé na rocha de Jesus Cristo. Não pulando 3 ondinhas, né, pastor Ale? Caminhando 40 dias com o Senhor. O Senhor Jesus, Ele deixou esse exemplo para nós. Amém? Jesus, Ele foi tentado. No final de tudo, Ele sentiu fome. E no momento mais difícil, Ele usou a palavra de Deus para se defender do inimigo. Amém? Então que você nunca se esqueça do 40 na tua vida. Às vezes o Senhor está te convidando gentilmente para que você tome um posicionamento. O que você tem segurado para você?
o Senhor está te convidando para fazer um propósito. Vamos andar junto durante 40 dias, porque eu vou ser a resposta que você está querendo. Amém? Pastor, 40 dias. 40 dias na presença do Senhor, ouvindo o que o Espírito Santo tem para fazer na sua vida. A caminhada dos 40. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala. Amém? Então eu queria deixar essa singela devocional para você. E te convidar agora, em nome de Jesus, pela fé, que você se colocasse de pé e que você viesse aqui à frente. Porque nós vamos fazer o mesmo momento de intercessão que nós fazemos. Amém? Então, se você tem alguma causa impossível, se tem algo que está difícil, eu queria te convidar para que você desse um passo de fé e viesse aqui à frente. Amém? Pastor, as coisas não acontecem. Então, vem cá. Porque nós vamos orar a Deus. E Deus vai fazer o melhor dele, no tempo dele. Em 40 dias, muita coisa pode mudar na sua vida. Amém? Amém, Paulinho? Amém? Basta você se consagrar e se colocar diante de Deus. Amém? Vem mais, pode apertar. Pode apertar. Hoje o pastor, olha, o culto vai ser diferente. Está sendo diferente. Amém? Porque o Senhor tem se mostrado diferente. Vamos apertar, ó, todo mundo aqui na frente. Amém? Tem gente que fala o altar, né, irmã? É o altar, né, irmã? Não, aqui o altar é o nosso coração, né? Devoto ao nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Eu queria estar aí, tá? Eu queria orar por um amigo meu que está sendo injustiçado. Deus conhece o meu coração e conhece o coração dele, da família dele. E eu quero justiça. Amém? E o nosso Deus, Ele é o Deus da justiça. Amém? Amém? Então coloca a mão no teu coração aí, em nome de Jesus. Você que ficou aí no seu lugar, me ajuda aí. Está pesado. Amém? Senhor Jesus, aqui está os seus filhos, aqui está as suas filhas, Pai. Cuida de nós, Senhor Deus. Para onde nós iremos, Senhor Deus, se só Tu tens a palavra da vida eterna, Senhor? Para onde nós iremos, Senhor Deus, se Tu és o pão da vida? Senhor, a quem recorreremos, uma vez que nós entregamos a nossa vida, a nossa família, os nossos negócios, os nossos filhos, as nossas filhas, Senhor Deus, nós entregamos ao Senhor. E às vezes, Senhor Deus, parece que as coisas não acontecem, Senhor. Às vezes parece, Senhor Deus, que nós estamos andando no deserto sozinho, Pai. Senhor, se manifesta para a sua igreja, Senhor Deus. Se manifesta para o seu povo, Pai. Porque o Senhor foi, Pai, e o Senhor deixou o Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito que está conosco em toda e em qualquer situação. Mas Espírito Santo, às vezes nós estamos no meio do fim do túnel, Senhor Deus, e nós não enxergamos a sua luz, Espírito Santo. E nós queremos, Espírito Santo, ouvir a sua voz de ânimo, a sua voz de exortação. Espírito Santo, que o Senhor se manifeste na nossa vida, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor recebeu os nossos louvores, as nossas adorações. Mas Espírito Santo, eu queria ouvir a sua voz, falando audivelmente ao coração de todos os irmãos e de todas as irmãs que estão aqui nessa noite, Pai. Use o preletor da noite, Pai, para que nós possamos ouvir, Pai, a sua voz, e o nosso coração, Pai, possa se quebrantar diante da Shekinah do Senhor, Pai. Senhor, o Senhor sabe quais são as demandas dos nossos corações. Uns estão precisando de um emprego, Pai.
Outros estão precisando da paz do Senhor que excede todo entendimento. Outros estão com uma causa travada na justiça, Pai. E nós gostaríamos de clamar ao Deus de Daniel, ao Deus dos deuses, ao Deus que é o nosso juiz. Senhor, libera essa causa, Senhor. Porque o Senhor, Pai, tem o coração do rei nas tuas mãos, Senhor. E o nosso clamor é simplesmente, Pai, para que a justiça do Senhor, Pai, aconteça, assim na terra, como no céu. Pai nosso, o pão nosso de cada dia, que ele não falte na mesa do seu povo. Que o Senhor nos ajude, Pai, e que o Senhor nos guie de acordo com a sua vontade. Esteja, Senhor, sendo a resposta para todo aquele, para toda aquela, Senhor, que tem buscado a sua presença. Nos conduza, Senhor Deus, de acordo com a sua vontade, e nos dê uma semana, Pai, em que o Senhor, Pai, esteja presente no nosso caminhar. Senhor, receba todos os pedidos que estão sendo colocados aqui, Pai. Todo coração contrito, todo coração que está aqui, meu Pai, quebrantado. Esse coração acorrentado, Pai, que essas correntes sejam destruídas em nome de Jesus. Senhor, nos cubra com o teu sangue, Pai, porque o seu sangue é o selo, Pai, que nos separa das artimanhas de Satanás. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado pela sua presença. Continua, Senhor Deus, nesse culto que nós estamos prestando de adoração ao Senhor. E nos conduza, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Podemos assentar. Amém. Pastor Ale.